Queridos e amados, a paz de Deus, me chamo irmão Daniel, bem-vindo ao canal Vivendo por Cristo. Hoje o Senhor preparou mais um vídeo muito especial, uma pregação dada na boca do nosso irmão Fernando do Colinas, e escuta essa busca de dons até o final, porque tá muito forte e especial. Eu tenho certeza que o Senhor Deus te visitará. Curte, comente, compartilhe esse vídeo, inscreva-se agora no nosso canal, venha fazer parte dessa família maravilhosa que é a família de Cristo. Deus abençoe, amém. O menino, o moço, a criança, ela não corre de encontro com Deus. Ela vive, e muitos foram surpreendidos por uma vida que foi ceifada, que foi terminada, aonde tinha muitos planos ali, tinha muito projeto, tinha muito sonho, tinha muito desejo, e a maioria deles ficou para trás. Aí há uma confusão dentro da igreja, mas é uma promessa. A gente tem que entender o que é promessa, o que é desejo, a gente vive. E a gente tem que entender que às vezes a nossa petição e a força do nosso desejo, ela acaba nos cegando na igreja. Tem muitos que estão parados na igreja, não pela promessa da eternidade. Porque a promessa feita, quando você faz uma estudar na igreja, a promessa feita para ele é o quê? Vou te levar para o céu. Você vai pagar sua tua comunhão no bar, se você não me ligar, eu vou te levar. E quando alguém, nessa promessa, que ela acaba acarretando no coração, aí começa uma série de nascimentos de novas promessas, mas promessas que são frutos da nossa petição, promessas que são frutos do nosso desejo, promessas que são frutos do nosso plano. E às vezes nós funcionamos que o nosso desejo, ele vai nos obrigar a Deus a retardar certas coisas na nossa vida, porque Deus vai estar esperando o nosso desejo ser cumprido, ser realizado. Quem pede nesse salmo, ele aceita, ele assume uma verdade e pergunta até quando vai viver naquela mentira, até quando vai viver uma falsidade, até quando vai viver sobre alguma coisa que está passando e alguma coisa que não vai ter retorno, que não vai ter força. E quando tiver isso, é como você tem hora que o que nos embarca na nossa vida não é muitas das vezes o que está aí fora. O que nos embarca é a nossa falta de logística espiritual, é o nosso tráfego espiritual, o nosso trajeto, que ele é amarrado por desejos da nossa mente, que não raiz, e elas nos impedem de ter progresso na vida e evolução espiritual. Então, irmãos, é o salmo que clama, porque ele traz um despertar para quem está preso, e quem está amarrado, que está atrasando certas coisas, porque tem desejo próprio, porque tem, quando diz mentira, não digo só impulsionado por falsidade, mas por coisas que a vida engana, que demonstram felicidade e emoção, e no ápice da conquista dela, no ápice da alegria daquela problema, que muitas das vezes não faz bem material, sim, é louvável, é agradável. Só que quando Lázaro, que a palavra do Lázaro ela é contada, quando termina e o fim encontra com o Lázaro envolvido, não tem oscilação na alegria do final quando o homem encontra com Deus. Porque quando o rico viu Lázaro do outro lado do abismo, ele viu Lázaro feliz, e se nota que a alegria e o refrigério que estava em Lázaro era tão forte que ele pediu para que Lázaro tocasse a ponta do dedo para que relasse na língua do rico, para que refrigerasse um pouco. O problema é que a mentira que fala, às vezes alguém ouve falar mentira e entende que, mas está falando, não, a mentira é a mentira que o mundo te engana e te dá a condição e te impulsiona para que você lute até chegar em certos termos, em certas condições, em certos propósitos, dizendo que isto vai te dar estrutura e vai te fazer feliz na vida. Um dia, logo por um momento, eu evitava dessa mentira. E é uma mentira que nem ele conseguiu entender. E quando Abraão olha, ele prefere separar, porque entende que a confusão dos pastores está aumentando e ela sai e logo vai para as campinas. O governo era uma mentira. Era uma mentira de uma estrutura que não existe se não existe Deus no caminho. O campo verde sem Deus é uma mentira. Aleluia! A água pura sem Deus é uma mentira. Aleluia! Glória a Deus! O lugar de paz sem Deus não é lugar de paz, é uma mentira. A casa bonita e formosa sem Deus não é uma casa bonita. O palácio protegido por soldados, por generais e por comandantes
não guarda a casa, é uma mentira que nós acreditamos e lutamos, impulsionados. Eu não digo que é uma mentira que produz nossa, mas é uma mentira que alguém nos põe na nossa mente, uma mentira que foi dita no ouvido de Caim, quando ele entendeu que se Abel saísse da frente, automaticamente a oferta dele subiria, Deus esqueceria de quem teria feito a melhor oferta. E ele acredita que se ele tira Abel, ele consegue aguentar a mentira que a serpente falou para Eva, dizendo que se ela comesse daquele fruto, ela seria igual a Deus. E o que Eva já tinha como estabilidade, a serpente implantou mentira, dizendo que se ela comesse do fruto, ela chegaria, e ela comeu do fruto, mas ela não chegou. Os irmãos de José, impulsionados por uma mentira, e pela primeira vez também na vida, será que um pregador defendeu os irmãos de José? Glória a Deus. Os irmãos de José acreditavam numa mentira, numa confusão, que conforme quando José contava os sonhos para ele, e os sonhos e a vaidade que também relata nos Salmos, era uma preocupação, e eles indagavam com José, dizendo: mas você está dizendo que você vai governar sobre nós, você está dizendo que você vai andar, vamos ter que se curvar, e entrou um medo, porque o inferno, você tem que entender que o inferno ele só não te impulsiona, e ele, tudo é mentira a respeito, larga que vai ser melhor, abandona que vai ser melhor, tudo é mentira. Eu não vou me consagrar tanto que eu acho que não tem tanta diferença no resultado, no final da soma, e a matemática de Cristo não é tão exata, e é tudo qualificado como mesma condição, e todos estão vendo da mesma maneira. Glória a Deus. Mentira que leva a igreja num lugar que não tem base. Mentira que faz a igreja chegar no lugar onde está. E tem muitos que estão aqui sendo iludidos, e são no meio do Senhor, maquiados, e são enganados e levados, tentando chegar ao ponto onde muitos já estão. E nós somos tão cegos a ver pela mentira do mundo, porque nós estamos pegando uma trajetória que nós estamos vendo muitos voltar com arrependimento, mas com uma mentira cega os nossos olhos, nós continuamos andando, mesmo sabendo que quem já foi viu que não tinha e está voltando para onde não. Aleluia! Quem não quiser não precisa, mas quem quiser conseguir sentir. Aleluia! Aleluia, Deus! É um salmo que ele vem trazendo a respeito de confiança, é um salmo que ele vem trazendo a respeito de uma estrutura, de uma fidelidade, de uma força, mas que depende dele sair, depende dele andar, depende dele escolher, depende dele sair, depende dele. Aliás, só vai acontecer, guarda uma coisa: eu não sou tão velho, mas eu não sou tão novo, mas eu nunca vi Hortolândia para Franca da Rocha, e eu nunca vi Franca da Rocha vir para Hortolândia, mas quem quis sair de Franca da Rocha conheceu Hortolândia, e quem quis sair de Hortolândia conheceu Franca da Rocha. Quando Deus cria, ele separa, separação seca, separação de água entre água, separação entre isso e aquilo. O Senhor coloca destinos, coloca lugares onde eles estão alicerçados, amarrados, e onde está tudo firmado, estruturado, e estes pontos eles não vão se locomover. E o que eu tenho para dizer para a igreja é que a palavra relata bem claro que quando Cristo vier, ele não vai trazer o céu para a terra. Aí alguém pode dizer: mas por que Deus não vai trazer? Porque Deus não consegue, porque Deus não quer, porque Deus só quer trazer, Ele só quer levar quem quer para ali. Porque se trazer, se faz um povo que vai estacionar, um povo que não tem. Vemos que o Senhor sempre cobra, como cobrou de Pedro, ainda por um momento perdoado pelo que ele tinha negado lá atrás, quando ele falou que não conhecia o Senhor, mas quando ele fala que conhece, automaticamente o Senhor já fala que ele toma paciência das minhas ovelhas. 8h44 da noite, eu tenho um recado de Deus para alguém. Eu não vou qualificar todos na mesma missão, eu não vou dizer que todos vão ter que pregar, eu não vou dizer que todos vão ter que atender e todos vão ter que batizar, mas todos que estão aqui, o Senhor quer que você avance, e você parado e amarrado dentro de um processo, de um desejo, de alguma coisa sua, você acaba retardando o processo. A igreja decolava espiritualmente, e como a igreja decolava, ela acreditava de uma mentira, que ela acreditava que se ela pedisse um rei, colocasse um rei sobre eles, teria mais força para cobrar, e achando que a força da mão e talvez o grito do súdito no palácio faria o rei entregar o que eles queriam. E eles pediram, Deus tentou abrir os olhos do povo. Quando Samuel se entristece e Deus fala que Samuel não fica triste,
Porque antes de rejeitaram a mim, volta lá, diga isso, diga aquilo outro, diga que vai maltratar, diga que vai bater, diga que vai judiar, diga que vai prender os filhos, diga que vai prender as filhas. Embora que pretende entender o que está acontecendo dentro da vida igreja, algo só vai acontecer, né? O problema não é saúde, o problema é você acreditar numa verdade de Deus. Porque quando você acredita numa verdade de Deus, o teu coração fecha com uma mentira na tua carne, está dizendo eu tenho um recado de Deus para mim aqui. Aquele que sabe entender que a maior briga que existe não é nem uma briga contra Satanás, a parte que diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas é contra as ossos espiritual da maldade. É pesado isso aqui, mas nós estamos nos cuidando, e essa hoste da maldade, como ela vem, como dizendo, ela está alojada na nossa mente, ela está alojada no nosso coração, e ela nos convence a ficar no lugar glória. A mesma mentira que a mulher de Ló não entendeu, e quando eles vão para Sodoma e Gomorra, em Sodoma e Gomorra a vida de desespero, então Abraão intercede pedindo para que haja uma intercessão, uma proteção. É quando Deus resolve resgatar, Deus é bem claro dizendo para que eles voltam, mas volta sem olhar para trás, porque eu estou libertando vocês do lugar que foi uma grande mentira. Eu vou destruir esse lugar. E a mulher de Ló, o que matou a mulher de Ló não foi demônio, o que embarcou a mulher de Ló de ser liberta não foi uma raposa, ou um coiote, ou um lobo, ou um espírito contrário, ou uma serpente. Muitos entendem, até nós como crentes, muitas vezes estamos errados, entendemos que quem atrapalhou e quem é o culpado pelo pecado de Adão e de Eva foi a serpente. Se o culpado de Adão e Eva pelo pecado só fosse a serpente, eu e nenhum que está aqui estaria, porque seria preso o culpado, porque quando tem três no tribunal e só um é culpado, os outros dois saem pela porta de cabeça erguida por nome limpo, e o culpado fica preso. A serpente foi condenada, Eva foi condenada e Adão também foi condenado. Quem destruiu foi a falta de acreditar que o que Deus estava falando é a verdade. Uma palavra de uma maneira que você não entende. Eu sei quando alguém fala sobre a respeito de quando Eva comeu o fruto, pode entender que simplesmente foi comer, mas Eva automaticamente, quando ela comeu, ela desacreditou da palavra que Deus estava dizendo. E era aquele momento que ela queria, ela tinha uma promessa de estabilidade dentro do Éden enquanto ela estivesse viva, mas a serpente implantou um desejo, o desejo dela foi o que amarrou para que o desejo de Deus estivesse falando. Não vou te pregar, vai dar um bug, vai dar um túnel na tua mente. O que faz uma igreja amar é o teu desejo. Porque às vezes o teu desejo não é o meu desejo. Então eu falo que você tem que se entregar para mim, e você tem que ser meu servo de puro, sincero coração, e ser grato por tudo que eu te fiz, aceitar a minha vontade. É que eu te conduzo, dois segurando o volante, o carro da roda, dois guiando a estrada, tem divergência, tem confusão, dois pedindo sorteio. O que embarca Pedro quando ele rejeita conhecer o Senhor? A força dele, o desejo dele de não ser crucificado, o desejo dele de não pagar aquele preço, o desejo dele de não sofrer aquela consequência, o desejo dele de sair impune da língua do Senhor, o desejo de Cristo. O que Cristo fez? Ele pagou pelo preço da verdade, mas me enganou porque alguém falou para ele: olha, se você quiser, você desce, você pode falar que você não é, você pode descer, você pode curar, você pode transformar, mas ele está tentando atrapalhar uma promessa. Nós temos promessa até Cristo quis, mas quando ele aceita a vontade de Deus na vida, alguém pode dizer: mas eu aceitar a vontade de Deus na minha vida, não vai ser igual eu quero, é verdade. Se você aceitar a vontade de Deus na tua vida, não vai ser igual você quer, porque vai ser muito melhor do que você imagina. Quem não quiser, não precisa ficar comigo na comunhão, dizendo que a minha boca dá mais um glória. Eu tenho o recado de Deus na igreja, quando a comunhão da palavra, eu vou pedir para não perder essa comunhão, apesar de se dizer em santidade, automaticamente eu tenho que dizer para você criar um caminho cristão. E talvez 90% das palavras que nós ouvimos pregando, e nós sempre nos pregadores dizendo: não dê ouvido para aquele, não dê ouvido para a voz estranha, mas sobre essa palavra 8:41, ela diz: não duvide do que Deus falou para você, não duvide do que a tua mente está dizendo que é certo, mas a palavra está falando que é errado. Não duvide do que a palavra falou que é errado, mas a tua mente está falando que é certo, porque a primeira voz que chega de Deus, e quando cria oscilação na voz de Deus, chama uma outra voz, mas quando a aceitação na primeira voz, ela resolve todo o problema. A aceitação na primeira
assunto. Aceitação da primeira paz que resolve toda dificuldade. Você já percebeu quando alguém entra para batizar, quando ele ouve o grito do Senhor chamando para batizar, ele já acerta no glória, entra, troca, entra dentro, Deus batiza. Aí vai ver quando ele entra ali dentro, ele dá uma pausa e abre uma porta de dúvida, sem ter certeza de que foi Deus que chamou. O inferno ele é muito assunto. Eu vou dizer um negócio para a igreja, alguém pode perguntar, irmão, na comunhão que você está pregando, você acha que tem espírito na igreja? Lógico que tem. Essa igreja não tem tranca, para mim os cadeados dela não são tranca do cordeiro, isso é um templo, é uma estrutura, é uma ferraria, eles estão todos alojados, todo lugar sem ladrão, mas eles encontram oportunidade para entrar, mas enquanto eles veem que a tensão está presente, eles podem rodear, mas não fazem mal, dá uma olhada. O inferno fica a igreja procurando o momento de oportunidade, quando alguém perde o foco, eles acreditam, é o momento que ele assopra. Posso pregar um negócio? Fica na comunhão, 8h51, o teu recado de Deus, firma a tua comunhão, acredita na voz, no teu ouvido dá uma incerteza, no teu ouvido para uma voz que contraria o teu caminho, dizendo que esse caminho de fé e de glória que você está procurando vai te levar para algum lugar. Quando tem certeza, separa, quando tem certeza, separa, e quando separa, começa um monte de gente de parar, porque no meio da trajetória na rodovia não tem como conversar com um carro que está andando, mas quando um para, já vem alguém, quando você mata, vem daquelas pessoas que vem uma pata limpando, enquanto o carro está passando, ninguém para, mas quando o teu carro para padrão, para um, para outro, alguém está entendendo, quem está na comunhão, eu posso pregar a nossa igreja. Glória, é uma missão do Senhor. Quem não está na comunhão, mas está clamando o Senhor, eu vou dizer de novo, não desacredita do que Deus falou para ti, e não pague no teu caminho agora. Ouve meu Senhor quando clama a minha justiça, não julgue a minha voz da minha oração. Filho do homem, até quando convertereis a minha glória em infâmia? Até quando a Maria vaidade buscareis a mentira? Uma mentira que o inferno está convencendo a igreja está parada porque a igreja não está andando, mas é uma pergunta até quando? Porque tem hora que nós estamos olhando e infelizmente há uma afronta que sem nem perceber nós estamos dizendo, e que realmente que afronta o Senhor. Aonde está o Senhor? O Senhor não está na parada, o Senhor não está na dúvida, o Senhor não está na incerteza, o Senhor está na fé. O povo de Israel clamava que nem a igreja clama hoje. Aonde está o Senhor? Que eu vejo um gigante que afronta todo mundo, mas eu não vejo ninguém para lutar. Mas quando Davi ele vem, Saul fala que não dá, ele tampa o ouvido, não ouve a voz de Saul. Os irmãos falam que não dá, ele tampa a voz, não ouve a voz dos irmãos. E na boca dele a certeza, Deus vai entregar esse filisteu na palma da mão. Posso dizer, grita na comunhão, se você acreditar inteiramente no que eu disse, mas irmão, se você soubesse colocar minha vida no campo de gente que está torcendo todo, não dá para acontecer, mas também torcendo contra, falando que quando estava sendo crucificado não valeu a pena, que nem o discípulo principal ali que estava comigo falou que me conhecia, mas eu acredito que quando a semente é plantada, ainda que não tenha resultado hoje, mas amanhã ela pode produzir. É acreditar que vai dar certo, é acreditar que vai colocar, ele do Senhor a vara, dormir à noite, e no outro dia ela amanhecer florescida, e acreditar que o tempo vai trazer uma certeza, que o tempo vai trazer uma alegria. Não guarda do maná, mas eu estou preocupado que amanhã não tem, amanhã não vai ter para comer, não guarda que todo dia eu vou mandar. E alguém que foi guardando o maná, ele foi apodrecendo, porque não é o foco, não é o maná, o foco é desacreditar do que Deus está falando, é desacreditar do que Deus está dizendo, é desacreditar, nós não estamos percebendo, nós não estamos sendo uma igreja fraca, nós sem perceber estamos afrontando o Senhor está falando que vai fazer, e nós estamos procurando estabilidade em outras coisas, estamos procurando estrutura, estamos procurando repouso em outras situações, estamos procurando paz que a gente não tem algo que não nos consegue proteger do mundo que está nos massacrando, nos batendo, nos destruindo. Mas quem está na comunhão, você acredita de verdade na palavra que eu estou pregando? A única coisa que eu tenho para dizer para Moisés na beirada do mar vermelho é: não diga que clame, eu estou te dizendo, levanta a cabeça, toca agora o teu cajado lá, me diga para o povo de Israel que marcha, no nome santo do Senhor. Quando a aceitação e pisa na água, quando Josué também diz para o sacerdote, quando você pisar nas águas da arca do concerto no ombro, o Jordão também vai abrir. Olha o Senhor, quando os filhos dos profetas falam para Eliseu que é mentira, que não tem o que fazer, que o Senhor vai ser tomado da cabeça,
Eu pensei, Calai, está na hora de nós ter uma autoridade. Posso dizer um negócio para a igreja? É uma igreja que prega, uma igreja que ora, uma igreja que profetiza, mas é uma igreja sem autoridade espiritual. Porque ele está entrando e fazendo o que ele quer fazer. Ele fala o que ele quer falar. Ele afronta do jeito que ele quer afrontar. Ninguém está tendo coragem de lutar. Mas quem não quiser não precisa. Mas quem está na comunhão acredita que essa palavra está dentro do reino da glória de Deus. Eu vou dizer para ela, eu não vou dizer que o intermédio dela não vai cair. Olha como você é. Eu estou trazendo um espelho. Seja fale em língua, seja batizado, seja acredita na vida eterna, seja sonhou com a minha glória, seja vivo, passear em glória. Como que você ainda está duvidando? Você está entendendo como está mentira? Você está entendendo como está mentira trabalha? Mas escada que não tem prata, que o mato cresce, não dá para ver o caminho. Eu tenho um recado de Deus para quem está vindo. Deus vai dar autoridade para essa igreja. Eu vou fazer uma pergunta para ela, ela vai me responder. Até quando você vai acreditar numa voz que não morreu por você, que não te fez, que não cuidou da tua família, que não te deu, que não te deu. Até quando você vai acreditar no demônio que foi expulso do céu, que veio para a terra e fica rodando, procurando oportunidade para atrapalhar a pessoa? Quem está na comunhão não nega mais o glória. Eu sinto a glória de Deus envolvendo a igreja do céu de Israel. Quem tem glória na boca, tem louvor, quem tem louvor, quem tem certeza. Maria dizendo que o demônio correu de dentro da igreja. Mas o meu coração está dentro da igreja. Em nome de Jesus de Nazareno, toda dúvida eu estou arrancando agora. Eu estou arrancando a dúvida do diabo. Eu estou arrancando a dúvida que ele está dizendo para a linguagem. Eu estou arrancando a dúvida que eu não vou te levar para o céu. Eu estou arrancando a dúvida de achar que é de Deus e no momento eu vou te perder. Simplesmente por uma guerra que apareceu. Mas quem está na comunhão da glória, o que atrapalhou é como foi serpente, veio aqui desacreditar na minha palavra. O que atrapalhou, o que está atrapalhando a igreja não é serpente. O que está atrapalhando a igreja não é o sangue, não é o crack, não é a matéria, não é a cocaína, não é o pecado, não é a prostituição, não é nada. O que está atrapalhando é a falta de direção da nossa mente. É Deus falando a caminho. Aleluia! A alegria do Senhor é maior do que a alegria que tinha pelo vinho, é maior do que a alegria que tinha pelo trigo, é maior do que a alegria do que tinha pelo sonho da glória. O reino do Senhor Jó perde tudo, mas a alegria fica no coração. Ele perde os camelos, ele perde o trigo que é a vida, perde a saúde, ele perde o azeite, ele perde a força, mas ali sem nada, sem filho, sem pensão, sem castelo, sem cavalo, sem camelo, ele ainda está dizendo: no meu vinho eu voltarei, no meu vinho eu voltarei. Maldito vento
Eu quero a tua vinha, Senhor, te mato. Quem vai vender a vinha? Quem vai entregar a promessa? Quem vai entregar o dom? Quem vai entregar a luz? Você vai vender a vinha ou vai morrer? Que glória! A minha vinha ninguém toma. Vai matar minha carne, vai matar. Mas a promessa dos meus pais, eu não vou entregar para ninguém. Quer segurar meu vestimento, pode segurar. Mas eu não vou deitar com a mulher do meu Senhor. Eu vou ser caluniado, eu vou ser vendido. Mas eu tenho mais medo de pegar do que medo de pagar briga. Eu tenho mais medo de pegar do que medo de ser amarrado e nunca mais ir ao do sol. Eu estou amarrado, eu estou ajoelhado, e estou me atacando pedra de ferreiro. Hoje o céu está aberto e uma glória sobre mim. Igreja do nome do Senhor, do céu da quem está na comunhão da glória. Igreja do céu de Deus está comigo na comunhão. O corredor dos irmãos está na comunhão. E Deus que está me pegando, está dentro da igreja agora. Ninguém me escandaliza na palavra da acabar. Eu estou abrindo no teto da igreja uma porta. Eu estou abrindo no teto da igreja uma porta. Eu estou vendo começando a cair água. Está caindo água, está caindo água. Está caindo água para lavar a tua alma. Água para lavar você. Água para lavar a tua fé. Quem está na comunhão lá atrás, prepara. Água para a igreja agora. Quem está aqui na frente, glória a Deus, eu vou te perguntar. Quem está na comunhão para repreender a mentira? Quem está na comunhão para repreender a falsidade? Quem está na comunhão para repreender o demônio? Quem está na comunhão para repreender? Eu vou gritar, vocês gritam glória. Nós seremos felizes, cantando o hino da vitória. Não tem Deus como nosso Deus. Não tem glória maior do que o céu. Não tem alegria maior do que adorar na glória eterna. Quem está na comunhão da glória? Eu vi o demônio que caiu, eu desamarrei. Eu vi o demônio que caiu, eu quem está na comunhão?